Deixa eu ver. Bom dia, pastor. Estou em um relacionamento com uma viúva, pastor. Ela tem 2 filhas adolescentes. Ela é uma bênção, mas as filhas são bem complicadas, pastor. E eu percebo que ela passa muito a mão na cabeça das filhas. Eu não tenho muita autoridade com as meninas, pois ainda tem um pouco tempo que estou convivendo com elas e com a mãe delas. Eles são casados? Não falou, Eles são da igreja? também não São disse, convertidos ao evangelho? também não falou. Ele finaliza dizendo que tem muitos embates dentro de casa. É, sinceramente, não obrigatoriamente, certo? Não é uma regra, não é obrigatório. Tudo que começa errado termina errado. Algumas coisas que começam errado podem terminar certas. Pode se ajustar, pode se consertar, ok? Mas outras que começam errado, sempre vai dar errado, sempre vai ser um problema. Você embarca num relacionamento, vai para dentro da vida dessa mulher. Então, acredito eu que você foi para dentro da casa delas, né? Pelo que ele fala aí, a gente pode entender assim, né? Por isso que às vezes as pessoas trazem as coisas muito resumidas e quer que a gente traga um direcionamento, mas não dá. Muito resumido não dá. Apesar que eu falo aqui em aspecto geral. Você foi para dentro da casa dela, então não sei se você percebe, mas você é um incômodo na vida das filhas. Elas não aceitaram bem a sua presença dentro da casa delas, convivendo com a mãe delas. E aí elas podem não falar isso abertamente, mas você sente isso e você sabe disso, que você é um incômodo na vida das filhas dela. E de repente você quer dar palpite, pitaco na maneira como a mãe se relaciona com as filhas e permite que isso afete o seu relacionamento com a sua esposa, sua companheira, eu não sei, né? E eu acredito que você fez escolhas que não foram bem acertadas e até hoje está vendo a coisa, encarando o problema de maneira equivocada. Eu acredito que você não poderia estar na posição de exigir que a mãe trate as filhas assim ou desse jeito, ou exigir um comportamento diferente delas, porque elas não são suas filhas. Quando você chegou na vida delas, elas já eram crescidas. Então, elas não conviveram com você desde pequenininhas, na infância. Porque quando o camarada se casa com a viúva e ela tem um filho de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos de idade, ele vai absorver aquela criança como filho mesmo de verdade. E a criança vai entendê-lo como um pai de verdade, que ele repreende, briga, discute. Essa criança nunca diz: que você está se metendo, você não é meu pai? Nunca diz isso. Porque na cabeça da criança, o pai que ela tem é aquele ali. Porque desde 1 ano de idade que ela convive com ele. Mas quando tem crianças crescidas na faixa etária de 12, 11 anos, 13 anos, elas não vão aceitar bem um estranho. Não vão aceitar bem esse estranho. Não sei há quanto tempo o pai faleceu, não sei se elas ainda estão sofrendo pela morte do pai. Eu não sei qual é o período desse luto, porque o luto tem um período aí para ser superado e às vezes não é. Entendeu? Não, perderam o pai, muita coisa mexeu com a cabeça dessas meninas, né? Então ele deveria entrar lá, já que ele decidiu entrar, que eu acho que foi uma decisão equivocada, ele poderia ter orado, porque os crentes de hoje não oram mais, os crentes de hoje não pedem mais direcionamento para Deus. É como eu estava falando, a gente não pode generalizar tudo. Algumas coisas boas no passado, algumas coisas do passado eram boas. Algumas coisas do passado eram boas. Outras coisas ruins com relação ao passado. Algumas coisas hoje são boas, outras coisas são ruins. Vou dar um exemplo bem rápido aqui para a gente não se estender muito. No passado, esses que têm aí na faixa etária dos 50 anos, no passado, se você passasse mal, precisasse fazer uma ligação de emergência, você tinha que encher o bolso de ficha telefônica, correr na chuva, procurar um orelhão para fazer uma ligação. E quando você chegava no orelhão, ele ainda estava quebrado. Hoje você tem na palma da sua mão. No passado, mulheres morriam de parto.
porque não tinha uma assistência hospitalar. Hoje ainda morre, mas é mais difícil, porque leva para o hospital e tem uma assistência. No passado, quantas crianças não morreram de asma? Eu tive crises de asma terríveis. Uma vez eu fui para o Itapajé com a minha tia Loide, meu tio Juraci. Chegamos lá, eu fui para a serra com uma primarada lá. Fomos caçar, o pessoal com espingarda na mão, não sabia nem o que era aquilo. Fomos caçar na serra. Passei o dia na serra, quando eu desci, eu estava com a crise já elevada, em alto grau. Cansando, puxando o ar, aquela coisa, não gosto nem de lembrar. E aí o pessoal taca a banha de galinha nele, era tanta banha de galinha aqui no meu pescoço, e botava banha de galinha na minha boca, e eu estava sufocando. Aí eu disse, tia, eu vou morrer aqui. Aí o meu tio pegou uma Brasília que ele tinha, disparou para o hospital do Itapajé, demorou, amigo, lá foi a madrugada inteira para poder eu melhorar, Aí, quantas e quantas vezes minha mãe teve que sair de madrugada para o hospital para poder me socorrer eu com crises de asma. Aí depois surgiu o quê? O Berotec Spray. Surgiu o Aerolin Spray. Que quando está começando a piar, começando a crise, você vai lá, dá uma puxada lá no Berotec, na bombinha, e ele corta a crise. Depois da bombinha de Berotec, nunca mais eu tive uma crise de asma na minha vida. Depois da bombinha de Berotec. Nunca mais. Eu vivia com ela no bolso, ia trabalhar, ia para um canto, ia jogar. E jogava. E tava lá a bombinha no meu bolso. Se eu sentisse alguma coisa, eu ia lá e pá. Né? E hoje nem sequer. Eu acho que tá com muito tempo que eu não uso mais a bombinha. Nem a bombinha eu uso mais. Fica guardada. Eu tenho guardado em casa. Posso até ter dentro do carro. Mas faz muitos anos que eu não uso mais a bombinha. Então, no passado, isso era muito difícil. Era muito ruim. Né? Agora, uma coisa boa do passado, um exemplo, o fervor da igreja. O nível de comprometimento dos crentes. O nível de intimidade que os crentes tinham com Deus no passado. Isso é uma das coisas boas que deveriam ser trazidas para o futuro. Ok? Então, o que é que acontece? Os crentes de hoje, eles não pedem mais para Deus um direcionamento diante de decisões importantes. Como mudar de trabalho, mudar de cidade, vender a casa e comprar no outro canto. Decisões importantes que vai mexer com toda a família. Trazer uma pessoa para dentro da sua vida, trazer uma pessoa para dentro da sua casa. Existem pessoas que querem viver certos relacionamentos sem estarem preparadas emocionalmente para viver esse relacionamento. Então, se o camarada vai entrar na vida de uma viúva que já tem 2 filhas crescidas, ele tem que estar preparado, Breno, para entrar nesse relacionamento. Porque ele vai ser um intruso naquela casa. Ele vai ser um incômodo naquela casa. Ok? A esposa gosta dele, ama ele, a companheira, esposa, não sei. O ama, gosta dele, tudo. Mas para as filhas ele vai ser um incômodo, um intruso. Um intruso. Então sempre ele teria que ter sabedoria e habilidade e amor, e muito amor, para poder ganhar o coração dessas crianças. Para poder ganhar o coração e ganhar a confiança. Principalmente, ganhar a confiança dessas crianças. Mas, no entanto, ele se comporta como alguém que se sente chateado, magoado, porque as filhas fazem coisas erradas e a mãe passa a mão por cima. E isso incomoda ele. Aí o conselho que eu tenho para ele é os incomodados que se retirem, porque se ele está permitindo se afetar, se incomodar por causa da relação da mãe com as filhas, isso está atingindo ele, incomodando ele, ele tem que repensar esse relacionamento. Principalmente porque não há casamento, é uma coisa que começou sem ser no centro da vontade de Deus, começou sem a pessoa se preparar para isso, né? Então ele tem 2 atitudes, ou ele entende que ele tem que ganhar o coração e a confiança dessas crianças e não pode se meter tanto no relacionamento da mãe com as filhas, porque já é assim a vida inteira, o relacionamento delas, já é assim a vida inteira, e talvez a mãe faça isso, Breno, até para compensar. Sabe aquela história da compensação? Ah, já perdeu o pai, são muito sofridas na vida, porque perderam o pai, isso foi um trauma muito grande, e a mãe fica fazendo de tudo para poder compensar isso, para poder agradar as filhas. E ele se sente incomodado com isso, que eu acredito que era algo que não era para ele se sentir incomodado. Entendeu?
são as filhas dela, elas convivem assim a vida inteira. Quando ele chegou lá já era assim, e ele quer mudar isso? Então ele está permitindo que isso lhe afete, que isso lhe deixe doente ou que isso lhe deixe incomodado. Então ele tem que repensar esse relacionamento, ok? Essa é a minha opinião, meu irmão. Não quero te chatear, nem te magoar, nem te ferir, mas essa é a minha opinião. Não sei quem você é, não sei quem é essa pessoa que você está com ela, mas essa é a minha opinião. Agora, repito, o que me trouxe de informação foi algo muito resumido. E às vezes a gente fala, não sabe nem o que é que está falando. Sim, eu estou falando diante do resumo que você me trouxe. Agora, se você tivesse me trazido mais detalhes, a idade das crianças, quanto tempo você está com essa senhora, a diferença de idade entre vocês dois, se existe, né? Quanto tempo está que essas crianças perderam o pai. Então, tudo leva em conta naquilo que a gente vai falar, né, Brenão? É. Viu? Então, um cheiro, um abraço, Deus te abençoe.